Lula triplica a verba de emendas parlamentares e destina 14 bi em anos de eleições municipais. De janeiro a abril, o petista já empenhou 14 bi contra 4,18 de Bolsonaro no mesmo período. Nossa. O governo Lula liberou 3 vezes mais emendas parlamentares que o Jair Bolsonaro em um ano de eleições municipais. O executivo concluiu nesta terça-feira a primeira etapa de empenho de emendas parlamentares com a liberação de 14 bi entre janeiro e abril de 2024. O número é 3 vezes maior do que o valor empenhado por Bolsonaro no mesmo período de 2020, quando as prefeituras estavam em disputa. Entre janeiro e abril daquele ano foram empenhados 4,18 bilhões. Os números são da secretaria, blá blá blá. Vamos continuar trabalhando muito. Aí vem aquele papo furado, né? O executivo tem sofrido pressão do Congresso pela liberação de verbas. Os deputados e senadores têm debatido também a aprovação de pautas-bomba com a PEC do quinquênio, que prevê reajustes automáticos a cada 5 anos para juízes. A gente comentou essa PEC do quinquênio bastante. Uma das coisas mais absurdas aí nos últimos tempos da política brasileira. Integrantes do Ministério Público, entre outras carreiras. Bom, aí tem muitos detalhes, mas fundamentalmente é aquilo que a gente já imaginava, né? É o governo Lula tentando comprar tudo e todos. E assim, o Congresso se esforçando muito para ser comprado. Porque nem podemos dizer que essa é uma intenção unilateral do Executivo. O Executivo quer. Não é. O Congresso quer. E aí o Executivo é pressionado porque se trata de um Executivo fraco, é importante que se diga. Isso, aliás, é um ponto fundamental numa análise política que se queira fazer do Executivo brasileiro. O Executivo brasileiro é um Executivo fraco. Entrou um cara no clube. Bem-vindo, Wallison. Seja bem-vindo. Obrigado. Já empatamos com o Renan Santos. Vamos entrar mais gente. Vamos entrar mais gente, porque isso que o Ricardo está falando agora é fundamental para a gente entender a nossa situação. Por favor, continua. A gente tem um executivo fraco. Nós temos um executivo fraco há muito tempo já. Há muito tempo que o nosso executivo é fraco. Aí alguém pode fazer a seguinte objeção. Ao mesmo tempo em que é muito forte, né? Ele tem muito poder, né? Mas ele tá manietado, né? Exato. Tá amarrado. Porque é uma distinção que você tem que fazer. O poder que o executivo tem, o executivo federal, se expressa de 2 formas. Primeiro, ele tem um poder muito grande relativo aos demais entes da federação. Sim. Então, o executivo federal é muito poderoso em face dos estados e dos municípios. Por quê? Fundamentalmente por conta da repartição de tributos. Então você tem uma arrecadação que é extraordinariamente mais elevada para a União e uma arrecadação pequena, relativamente pequena, óbvio, pequena assim, comparando a que é para a União, dos estados e dos municípios, de maneira que os estados e municípios ficam reféns do governo federal. Essa é uma pactuação tributária no Brasil que provoca uma série de distorções, que provoca assim, um visível clientelismo por parte de prefeituras e de governadores diante do governo federal. Essa é a primeira maneira como o poder do executivo se expressa. A segunda é o poder que o executivo tem de dificultar as nossas vidas. Porque como a vida do cidadão brasileiro é muito administrada, o que não significa que os serviços sejam bons ou que as coisas sejam eficientes, ela é administrada no sentido de que existe uma espessa camada de burocracia ineficiente que dificulta o livre trânsito das pessoas. Então as pessoas não conseguem empreender direito porque é uma papelada, é um monte de coisas, são DARFs e DAGs e coisas para lá e para cá e leis complicadas e um código tributário nacional gigantesco, a pessoa fica ali presa. As pessoas não conseguem trabalhar também com muita naturalidade, porque tem um excesso de leis, que não necessariamente são as leis protetivas ao trabalho, mas são leis que dificultam a mobilidade. Exatamente, você não consegue, a dinâmica, né? A dinâmica das coisas, você não consegue fazer, porque tudo está muito amarrado. E aí isso faz com que aconteça no Brasil o seguinte fenômeno. Você tem um executivo federal que não entrega os serviços são ruins, mas ao mesmo tempo ele é poderoso, porque ele tem essa espessura e você não consegue se mexer. Exatamente. Só que internamente no jogo político lá em cima, ele não é poderoso. Por que ele não é poderoso? Por que o executivo não é poderoso? Porque nós temos na Constituição brasileira uma ideia de um certo pacto democrático que deveria funcionar com o Congresso Executivo e Judiciário que já não funciona mais.
Se é que algum dia funcionou. Eu acho que nunca funcionou na prática. Porque se a gente olha, foi Sarney que sucedeu Tancredo, aí depois veio o Collor, e depois do Collor Itamar e Fernando Henrique. E o próprio governo Fernando Henrique foi também um governo em que os consensos que Fernando Henrique obteve eram consensos comprados. Do iniciozinho, não. Porque ele vinha no rescaldo da vitória do Plano Real, com aquele prestígio, uma aura de prestígio em torno dele. Mas logo depois ele comprou a reeleição dele. Todo mundo sabe disso. Então, já a partir dali, a coisa ficou toda amarrada. Collor foi um cara que foi impeachmentado, sabe, com uma votação fragorosa. Ou seja, o executivo no Pacto Democrático de 88 sempre foi frágil no fim das contas. E aí alguém pode fazer a objeção, mas vocês querem um executivo forte, vocês querem um golpismo, uma ditadura, uma tirania? Não, ao contrário. Um executivo forte é precisamente aqui, e isso parece um paradoxo, o executivo forte é precisamente aquilo que garante que não haja o golpe. Exatamente. Porque aí, dentro do mecanismo democrático, o governante consegue governar. E ele consegue fazer uma coisa que é fundamental para a democracia manter-se rígida, manter-se saudável. Que é o quê? É ele poder mudar coisas que estão erradas no funcionamento da democracia. Como a gente tem um executivo fraco, e a maior expressão do voto popular é precisamente no presidente, e isso é óbvio, é um voto, você vota, você quer que mude, você está vendo que não tem problema, o executivo não consegue mudar, mesmo que ele queira, ele está todo amarrado, o Estado continua gigante no que não deve ser gigante, fica aquela camada espessa de burocracia e vai todo mundo aqui no pântano sufocado. É terrível a situação. É isso. Ontem eu fiz uns comentários sobre comentários sobre os comentários que eu fiz a respeito do Mano Brown, do Racionais MCs, falar que não gosto da Champions League, tem problema com o futebol europeu por causa do colonialismo, tal, uma bobajada e tal. E eu acabei fazendo uns comentários no meu Instagram sobre isso. Então, acabei falando sobre coisas que você acabou de comentar aí. E eu tava falando sobre coisas que tem a ver com o que você disse, que assim, o nosso problema é muito nosso mesmo, não tem... O problema não é europeu, isso é as coisas que a Europa supostamente fez, se é que fez, assim, algo que prejudica o Brasil, ou prejudicou o Brasil, fez há 300 anos, 400 anos atrás. Então, assim, os nossos problemas atuais são muito nossos. Foram produzidos por nós, foram produzidas nos últimos 100 anos, se muito, né? Então, assim, os problemas que o Brasil tem hoje são problemas que nós mesmos criamos.